Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a tia Josi novamente. Nós vamos para mais uma aulinha agora de geografia, tá? Que a gente vai conversar um pouquinho, continuar a nossa conversa sobre as moradias, tá? Vamos só relembrar um pouquinho. Lá na aula passada, nós iniciamos aí o capítulo 2, né, que falava do lugar onde se vive, do lugar onde as pessoas vivem, tá? Começamos, então, o capítulo 2 do nosso livro de geografia, que foi lá na página 110. Aí nós conversamos, falamos que existem diversos tipos de lugares, né, diferentes, e nós finalizamos com uma atividadezinha de homework lá da página 112, que pedia para vocês procurarem imagens de lugares que fossem semelhantes aos lugares que vocês vivem, o lugar semelhante ao lugar onde vocês moram, tá? E aí eu estava olhando as atividades de vocês, eu achei bem bacana, né? Vocês conseguiram encontrar muito bem, assim, imagens semelhantes ao do lugar onde vocês moram, né? Pelo que eu vi que vocês colaram lá na página 112, tá bem belezinha mesmo a atividade de vocês. Vocês estão de parabéns, viu? Hoje, para dar continuidade nesse capítulo, que é um pouquinho grande, nós vamos lá para a página 113, tá? Na página 113, vai falar dos lugares e os modos de vida das pessoas, que são diferentes dependendo do lugar onde essas pessoas vivem, né? Pessoas, por exemplo, que vivem na praia, moram em cidades litorâneas, cidades onde tem praia, muitas vezes elas têm um ritmo de vida diferente de pessoas que moram em grandes centros das cidades, né? O ritmo de vida é diferente, o que as pessoas fazem no seu dia a dia, muitas vezes é diferente. A maneira de lazer dessas pessoas, o que elas fazem para se divertir, é diferente também, tá? Então, a gente vai ver um pouquinho sobre isso agora. Então, ó, no livrinho de vocês, aí na página 113, então, nós vamos ter aí, ó, os lugares e o modo de vida, tá? Vamos ler aí com a Pro, acompanha com o dedinho, ó. Estudar geografia nos ajuda a conhecer os diferentes lugares e a entender como as pessoas desses lugares vivem. Algumas pessoas vivem em lugares pouco movimentados, lugares, ó, arborizados. O que quer dizer lugares arborizados? Olha aqui o significado. É onde tem muitas árvores. Olha aqui essa imagem. O que dá para a gente perceber dessas pessoas? Olha, só uma casa, olha o espaço grandão, né? Não é uma casa ao lado da outra, é uma casa mais afastada da outra. Um lugar onde tem muitas árvores, poucas construções, né? É um lugar que tem pouca movimentação, tá bom? E aí nós temos no quadrinho, ó, o modo de vida das famílias, por exemplo, o tipo de roupa que usam, a moradia em que habitam, a alimentação que adotam, as atividades que costumam realizar, depende do lugar em que vivem. Então, uma coisa depende muito da outra, né? A maneira como a pessoa se veste, o tipo de casa onde ela mora, vai depender do lugar onde ela vive, tá? Tem casas que são bastante arejadas, né? Com bastante janelas, tudo bem aberto. Por quê? Porque a pessoa mora num lugar calor, que faz bastante calor, então ela precisa que entre muito arzinho na casa para refrescar. Já pessoas que moram em lugares onde é muito frio, a casa geralmente é mais fechadinha, né? As janelas estão sempre fechadas. Por quê? Porque faz muito frio, precisa manter tudo aquecido dentro de casa. Então, até o tipo de casa das pessoas depende do lugar onde elas vivem, tá bom? Olha lá embaixo, há pessoas também que moram em lugares muito movimentados, com carros, prédios, viadutos e poucas árvores. Olha aqui onde essas pessoas estão, essa família está. Se a gente olhar pela janela aqui, ó,
A gente vê estradas, a gente vê bastante carros. Lá no fundo tem muitos prédios, né? Bem diferente dessa imagem aqui que nós vimos. Então, o modo de vida das pessoas depende do lugar onde elas vivem. E aqui, virando a página, na página 114, a gente vai fazer uma atividade que a resposta é pessoal. A resposta depende de vocês. Vocês vão ter que pensar na característica do lugar em que vocês vivem para assinalar a resposta aqui da número 1. Olha lá. O lugar em que você vive é arborizado? Lembra dessa palavra, arborizado? Está perguntando se tem bastante árvores, né? Se tiver, coloca o xizinho. Se não tiver, deixa em branco. O lugar que vocês moram é muito frio? É muito quente? Tem muitos prédios? É chuvoso? Tem criação de animais? Tem plantações? É barulhento? Então, vocês vão ter que pensar no lugar onde vocês moram e colocar xizinho nas características desse lugar, tá bom? No exercício 2, vocês vão ter que pensar na escola de vocês. Vamos voltar lá o pensamento, lá onde fica a nossa escola, o colégio base. Olha o que está escrito aqui, colégio rural. O que quer dizer rural? Olha o que tem aqui, ó. Plantações, estrada de terra. Será que o colégio base se parece com essa escola rural? Se vocês acharem que sim, circula essa imagem. Mas eu acho que não é bem isso, né? Olha aqui, outra escola, escola Professor Luiz Fernando. Olha lá, asfalto, faixa de pedestre, árvores, tá vendo? Calçadas, ruas asfaltadas. Será que se parece mais com o colégio base onde vocês estudam? Pensem aí um pouquinho. Se vocês acharem que sim, circule essa imagem aqui. É uma só das três, tá? Aqui nós temos uma escola indígena. Olha aqui o que nós temos aqui, ó. Uma oca, né? A casa onde os índios moram, estrada de terra, uma escola bem simplesinha, né? No meio de bastante natureza, muitas árvores. Será que o colégio base se parece com essa escola aqui? Então, vocês vão observar essas três imagens e circular a imagem que vocês acham que se parece com o colégio base, que é onde vocês estudam. Combinado? Só vale uma imagem dessas três, tá bom? E aí, na página 115, nós temos um outro tipo de moradia, uma das primeiras moradias. Olha aí pela imagem, que bacana. Todas as pessoas precisam de uma moradia. A moradia é o lugar em que as pessoas vivem, fazem atividades do dia a dia, se divertem, descansam. A moradia deve ser confortável e segura, oferecendo abrigo e proteção. Então, esse tipo de moradia, alguém sabe onde é? Olha a característica, parece que é dentro de uma pedra, dentro de uma rocha. Olha a vestimenta das pessoas. E o que elas estão fazendo aqui, ó? Uma acendendo a fogueira, mantendo a fogueira acesa, né? E o outro está aqui, ó, desenhando nas paredes o que aconteceu no dia a dia dele. Alguém sabe do que nós estamos falando? Que tipo de moradia é essa? Isso mesmo. Está mostrando onde os seres humanos habitavam no início, né? Um período em que as pessoas moravam em cavernas. Elas não tinham casas como a nossa, com porta, com janela, com eletrodomésticos, de jeito nenhum. Elas moravam em cavernas, se vestiam com roupas feitas com pele de animais que eles próprios caçavam, né? Eles caçavam o próprio alimento. E sabe o que é isso que ele está fazendo na parede? Se chama pintura rupestre.
Por que pintura rupestre? Era onde ele registrava as atividades que ele realizava no dia a dia. Era pintado na parede das cavernas, tá bom? E é através desses registros que existem até hoje que a gente conhece um pouquinho de como era a vida dessas pessoas que moravam nas cavernas, tá? Então, nessa imagem aqui, vocês só precisam pintar, lembrando que eles moravam nas cavernas. Então, que cor será que era o chão? Será que tinha piso? Que cor que eram as paredes? Será que eles pintavam com tinta que comprava na casa de tinta? Não, eles moravam em cavernas feitas de pedra, de rocha, tá? Então, pensem nisso quando vocês forem colorir a imagem, tá bom? Então, nessa página 115, somente colorir a imagem. Bom, nós temos outros tipos de moradia que são bem bacanas da gente conhecer. Olha lá. Há moradias de diversos tipos. Algumas são grandes e têm muitos cômodos, né? Os cômodos são as divisórias da casa. Sala, cozinha, banheiro, esses são os cômodos da casa, tá bom? As moradias podem ser construídas próximas entre si e há outros tipos de construções, né? Então, olha lá, tem moradias que são muito parecidas e muito próximas, outras nem tanto e mais afastadas, né? Bom, podem também ser construídas perto de rios, árvores, plantações ou no meio da natureza. Olha que legal esse tipo de construção, é uma casa flutuante. Por que é uma casa flutuante? Porque onde ela fica, lá no Amazonas, tem períodos em que o rio enche e a casa precisa flutuar, senão a água invade a casa, né? E tem períodos em que a água do rio abaixa, e aí dá para ver que a casa fica em cima de como se fossem tocos de madeira, né? Pilares de madeira. Então, são casas flutuantes, tá? Conforme o rio se enche, a casa vai subindo também, né? Para se manter sempre acima do rio, para o rio não invadir a casa. E conforme a água do rio abaixa, dá para ver que a casa fica em cima de partes de madeira. Vocês viram que interessante os lugares onde as pessoas moram, né? Como atividade de homework hoje, eu vou deixar para vocês essa atividade aqui, que vocês vão ter que observar bastante essa imagem. Não é tão difícil não, tá? Vai observar bastante essa imagem para poder fazer a próxima página, página 118. Aqui está falando das diferentes casas, né, dos animais. Então, ó, casa furada para entrar e sair, casa cheirosa pintada de rosa, casa aconchegante, casa pequena, mas no tamanho certo, casa singela. Então, é um poeminha que a Pro leu para vocês e aqui a imagem da casa de alguns animais. Vocês vão observar bastante essa imagem aqui e fazer, olha lá que fácil, ligar cada animalzinho à sua moradia, tá bom? Então, na página 117, é só observar a imagem, não precisa fazer nada, só prestar bastante atenção. E na página 18, vai ligar o animalzinho à sua casa, tá? A dica é que está aqui na página 117, né? Cada animal aqui, ó, na sua casinha. E aí vocês vão observar para poder ligar essa atividade aqui, ligar os animais nas suas casas. Combinado? Joia! Então, depois, na semana que vem, na próxima aula de geografia, a Pro faz a correção dessa atividade de homework, tá bom? Bom, espero que vocês tenham aí entendido sobre os diferentes tipos de moradia. A gente ainda vai continuar estudando mais sobre isso. Na próxima aula de geografia, vocês vão ter atividade de homework no caderno para a gente fazer sobre esses tipos de moradia, atividades bem legais que é para a gente, ó, lembrar desse assunto depois, tá bom? Então, olha só.
Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Quero dizer para vocês que hoje, quinta-feira, a mamãe tem um encontro lá com a Pro a 13h, né? A gente vai estar se reunindo para falar de uma atividade que a Pro vai ter que fazer com vocês, assim, através do computador mesmo, né? E eu vou dar todas as orientações para os papais, para as mamães. Quem puder tem que entrar na nossa reunião de 13h. Eu e a tia Adri vamos estar lá conversando com vocês, explicando sobre como que vai funcionar essa atividade que nós vamos fazer, tá bom? Não esqueçam, lembra de avisar o papai, a mamãe e o adulto que está com vocês em casa. Tá joia? Então tá bom. Um grande beijo para vocês. A gente se vê amanhã na nossa aula de ética. Combinado? Beijão, turma. Até mais.